bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Corte Sem Filtro. Hoje a entrevista foi com a professora Martina sobre vivências do voleibol, experiências nacionais e internacionais. Nesse primeiro vídeo, dividido novamente em 4, ela fala para nós sobre a experiência dela, como é que ela está passando na Espanha, experiências dela do trabalho, fornece informações pessoais e como é que está sendo o trabalho dela lá na Espanha. Vamos ver de lá, galera. Valeu! Fala, galera! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal Sem Corte Sem Filtro. Hoje falaremos da profissional Martina. Profissional essa que me ajudou na parte da minha conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso. Ela foi minha orientadora. Só um segundo. Onde é que é esse negócio aqui? Olá, Martina, te peço mil perdões aí pelo ocorrido, meu celular deu um problema, peguei o da minha esposa. Lembra da Thaís ainda? Minha esposa agora. Porque sim, Tu vê, o tempo passa. Martina, olha só, eu vou pedir só pra gente recapitular um pouquinho do que a gente estava falando lá no início, tá? E então eu vou pedir novamente para tu se apresentar pra gente. tá ok. Bom, eu fui a professora do Paulinho na Unisul. Tivemos um trato bastante próximo durante toda a carreira dele, né? Acompanhei bastante a formação dele durante e também depois, ainda acompanho, estou aqui acompanhando as suas peripécias, as suas inovações. E, bom, profissionalmente eu sou formada em licenciatura plena em Educação Física pela UDESC, e depois tenho um mestrado pela UDESC, depois um outro mestrado aqui pela Universidade de Barcelona, aqui na Espanha, e agora estou fazendo o doutorado aqui na Universidade de Barcelona também. Sou treinadora de voleibol. Na verdade eu me considero professora de voleibol, porque eu gosto dessa parte de iniciação, de aprendizagem, né? Mas o fato de trabalhar com bacharéis, formação de futuros treinadores, profissionais do vôlei, eu tenho que entender um pouquinho de cada parte, né? Treinamento, iniciação e etc. Perfeito. Martina, primeiramente e novamente, muito obrigado aí pelo teu tempo, por disponibilizar, porque a gente sabe que o horário ele é bem discrepante, né? Aqui para nós no Brasil, Florianópolis, é 17 horas, agora na verdade um pouquinho mais, e aí em Barcelona é passado das 22 horas. Conferem? Isso mesmo. Não tem problema. Perfeitamente. Estar aqui e é bom ser lembrado. Olha, vou te falar. E ó, eu já tentei conversar contigo há um tempinho, uma pena que não deu antes. Mas enfim, te agradeço demais pelo tempo. Eu que agradeço. Martina, olha só. Sobre o fato de teu trabalho exterior, né? Dá para sentir que tu tem um sotaquezinho aí já catalão, assim, tal, que é muito legal. Eu acho que é que nem aqui quando a gente vai para um outro estado, né? A gente vai morar em outro estado, lá para o Nordeste ou para o Sul mesmo, questão de Rio Grande do Sul, Paraná, tal. A gente acaba pegando um pouco o dialeto. Então, eu quero que tu fale um pouco para nós a tua experiência sobre, primeiramente, como é que foi esse lance da língua, né? Como é que foi lidar com essa língua espanhola e a língua catalã? Pode falar catalana, tá certo? Língua catalana, sim, catalã, sim. E como é que é fazer essa troca, tirar do português do Brasil, né? E ter que se lidar agora com mais obrigatoriedade, ou no dia a dia, vamos dizer assim, com essa nova língua? Então, quando eu decidi vir para a Espanha, né, um dos motivos que eu decidi vir para a Espanha era forçar a aprender um idioma a mais, né, mas eu tinha desconhecimento, que eu sabia que aqui se falava catalão, mas não sabia que era uma língua tão enraizada, tão forte assim, né, realmente uma língua muito importante para eles aqui. Toda a sinalização, toda a administração aqui é em catalão. Não é um idioma difícil, é um idioma latino, é uma mistura de português, espanhol, italiano e francês, então dá para
aprender, relativamente fácil, com um pouquinho de vontade. E eu cheguei aqui no ano 2011, não sei se mais ou menos você se lembra, 2011 a Espanha estava bastante em crise, eu não sabia disso, não sabia desse detalhe. Então eu pensei, bom, aqui o emprego vai estar difícil, né, se eu quiser, eu vim para fazer doutorado, mas com vistas a tentar ficar por aqui, então teria que trabalhar, né, e pensei, poxa, se eu quero trabalhar, no meu trabalho, sim ou sim, é trabalhar com o público, eu vou ter que aprender catalão, né, até por respeito pelo local e tal, e comecei a aprender o catalão básico, ao mesmo tempo reaprendendo o espanhol, que é bastante diferente do espanhol latino, sul-americano. E então eu comecei a sentir que isso me abria portas, o fato de que eles, né, viam que eu tinha essa vontade de aprender catalão e que estava me esforçando e falando em catalão, me abriu muitas portas, ou seja, eu poderia ter ficado só com o espanhol, que acontece com muitos sul-americanos que não os brasileiros, né, eles já vêm com o espanhol, acham que, né, já tá bom assim, então a diferença disso abre portas, se tu falar o idioma local deles aqui. Chega a ter um pouco de preconceito quando você é falado só a linguagem do espanhol? Tem de tudo, assim, tem de tudo. Pode ser na Catalunha, no interior da Catalunha, pode ser que eles tenham um pouco mais de preconceito, usam mais o catalão, mas aqui em Barcelona, na verdade, tudo ao contrário. Eu, às vezes, quero falar catalão, eles veem que eu sou de fora e eles trocam para o espanhol por respeito, né? E eu falei, não, eu quero falar catalão, eu tô aprendendo, né? Mais atrás, eu tô aprendendo, por favor, continua. Então, eu tinha que pedir para eles para falar catalão comigo, assim. Se estão falando dois catalães entre eles e sabem que tem uma pessoa de fora, eles imediatamente, desculpa, trocam para o espanhol só pelo fato de que tu tá ali participando da conversa, entendeu? Então, legal. assim, é uma coisa amistosa, né? Mas, como eu dizia, o fato de tu falar e entender realmente ajuda bastante, assim. Que legal, pelo menos tem esse jogo de cintura, né, vamos por assim dizer, sim, com quem... É verdade que, dependendo de onde tu trabalhar, se tu vai trabalhar com o público, é exigido o catalão. Então, no caso que eu tô trabalhando na universidade, né, dou aula na universidade, é verdade, eles, para me contratar, eles me pediram para comprovar meu conhecimento em catalão, né, pediram um título oficial de catalão e não me pediram de espanhol. Então... Pois então... Ô Martina, quando tu saiu daqui do Brasil, tu já sabia desse empecilho que tinha que saber a linguagem catalão, ou tu nem sabia que ia ficar em Barcelona? Não, eu já sabia que ia ficar em Barcelona, porque eu tinha família aqui na época, então ia aproveitar, né, para ficar com eles aqui. Mas sabia que existia o catalão, mas não imaginava, pensava que era um idioma, como tu disseste, um dialeto, né? Não é um idioma oficial, cooficial da Espanha, e realmente toda a linguagem administrativa é em catalão, né? Trânsito, etc, né? Então, quando eu cheguei aqui e percebi isso, né? E como eu comentava, se eu vou trabalhar com o público, eu acho que é importante. Então, eu na época, como eu só estava fazendo o mestrado, não estava trabalhando, eu pude me dedicar e aprender, assim, a língua. E como eu gosto de idiomas, também não foi muito difícil para mim de me dedicar e dar um impulso, assim, grande. Mas até hoje eu estou aprendendo, né? Obviamente, eu não sou nativa e todo dia tem algum errinho, alguma coisa, mas como eles estão acostumados, porque tem muito estrangeiro aqui, eles já estão contentes que tu fala o idioma deles. Então, não tem problema ter pequenos deslizes. Que bom, que legal ter esse jogo de cintura. Martina, a pergunta que eu quero para a gente começar mais a fundo a nossa entrevista, lembrando que a gente tem uma pauta, mas não tem a obrigatoriedade de seguir, né? Eu quero que tu fale para nós o que te fez, primeiramente, viajar para uma região internacional, então sair do Brasil, definir, não, eu quero ir para outro país, para uma outra civilização, por que não? Desde o momento que tu definiu ir avisar os amigos, avisar a família, como é que foi essa reação e até chegar onde tu está hoje? Então, eu decidi, na verdade, desde que eu fazia a graduação, eu já tinha vontade de fazer ou meu mestrado ou o doutorado fora, né? Acontece que é difícil, porque na época não tinha facilidade de bolsas, agora também não tem, mas alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, davam bastante bolsas para fazer no exterior, na minha época não tinha isso,
e também, como eu não era professora efetiva na UDESC, no caso, que era a última universidade que eu estava dando aula, eu não tinha licença com vencimento, né? Eu tinha que pedir exoneração e pagar do meu bolso a estada do meu curso aqui. Então, eu juntei vontade, juntei um pouco de dinheiro e tinha o suficiente para passar um ano aqui. Então, passei esse um ano aqui eu falo com a minha bolsa Volkswagen, porque eu vendi o meu carro para poder vir para cá. E com esse um ano, eu fui vendo, ó, se eu não gostar, se eu não me adaptar, se eu não conseguir sobreviver aqui, não tem problema, eu volto para o Brasil, o doutorado aqui pode fazer à distância, né? Depois só tem que voltar para defender, e hoje em dia até pode defender online. Mas eu me adaptei, consegui trabalhar, conheci também meu atual marido, também que me ajudou bastante, então é importante. E então foi mais ou menos assim, eu já tinha essa ideia de vir para o exterior. Depois tinha dúvida entre Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha? Porque no Brasil a gente tem muita tradição de fazer o doutorado, mestrado em Portugal. Então todos os meus mestres, né, os meus professores da universidade, meus companheiros da universidade, né, eles tinham muita ligação aqui com Portugal. Então eu aproveitei que eu vim um ano para cá de turismo, para Espanha, para a Europa em geral, e marquei entrevista em Portugal, conheci, né, os professores de lá, e também marquei entrevista aqui com professores da Espanha, consegui contatos aqui. E também a Espanha, porque eu gosto muito das teorias daqui, quando eu já usava muitos autores espanhóis, eu acho que eles são um pouquinho mais originais em algumas coisas, então esse lado me chamou atenção. Também tinha familiares morando aqui em Barcelona, que também me ajudaria nisso, né? Então, juntando a questão do idioma, né, que eu comentei, que eu aprenderia um idioma a mais, né, a questão familiar, a questão de eu gostar mais das teorias daqui, acabei optando por ficar aqui na Espanha. E aí, né, eu falava, essa questão do idioma, né, catalão, espanhol, tu tem que ter uma chavezinha aqui, catalão, espanhol, então tu pode estar numa mesma conversa, falando com alguém espanhol, com alguém catalão. No começo é difícil, mas depois tu vai ajustando, né? E tem as pessoas que tu conhece em um idioma, tu tem que falar com ela naquele idioma, né? Tem uma questão assim, sem querer, né? Tudo na naturalidade. Eu falava muito pouco português, mas agora com meu filho, eu falo inteiramente português com ele, então tô recuperando algumas coisas, né? E aqui também é muito forte o inglês, também depende da situação, como é muito internacional, toda universidade tem muita questão internacional, acabo utilizando muito o inglês. Em função da minha atuação na universidade também, que eu sou um dos membros da Oficina de Relações Internacionais, eu tenho que atender muitos alunos internacionais, então acabo tendo que usar muito inglês também. Então, facilmente, no mesmo dia, eu estou falando 4 idiomas, assim, e é bem cansativo às vezes, bem cansativo, mas ao final... Tá tudo certo. Tudo certo. Que bom, que bom, que bom.